Mais um blend de informações aqui no canal Café do Setorista, e após dizer para você que Dorival deve ter o maior salário da história dos técnicos do Corinthians, vou te trazer mais detalhes nesse blend, e eu trouxe isso ontem para você no Café da Fiel. Vou dizer que há uma promessa de grandes reforços, vou te contar tudo isso agora nesse blend de informações. Vamos embora, compra lá no Rei do Café, vamos saber muito do Coringão. Primeira coisa, Augusto Melo, isso mesmo, tá? O senhor Augusto Melo, né, o presidente do Esporte Clube Corinthians Paulista, olha o que ele fez, olha o que ele fez, olha o que ele fez, olha o que ele fez. O Augusto Melo não entregou, tá? O Augusto Melo não entregou as contas, né, que eram para entregar em relação ao balanço, né, de 2024, tá? Na última segunda-feira, a atual, né, gestão do Corinthians não entregou o balanço financeiro de 2024 ao CORE, o que você está vendo aí na nota, né, alegando ajustes não conciliados pendentes, tá? A diretoria havia informado aí ao órgão que apresentaria o documento nesta quinta-feira. Era para ter entregue, né, na segunda-feira passada, né, retrasada, aliás. Aí ficou para quinta. Enfim, não entrega nunca, né? Não entrega nunca. E o CORE, né, comunicou que, infelizmente, até a presente data, não recebeu as demonstrações financeiras aprazadas junto à diretoria e presidência, né, em nossa última reunião realizada no dia 14 de abril de 2025, diz o trecho do comunicado emitido pelo CORE que você está vendo, tá? A reunião do CORE no início da semana teve como objetivo deliberar sobre as contas de 2024 e preparar um parecer para ser votado no Conselho Deliberativo. Só que o Augusto Melo, a diretoria, não entrega as contas, tá, para serem aprovadas ou não. Meu amigo, que falta de transparência, sabe? Aqui é o blend de informações, eu não vou ficar comentando, mas que falta de transparência e que dá motivo das pessoas pensarem por que está escondendo, por que não, né? Por que não entrega as contas? Nunca aconteceu isso na história do clube. As contas vão ser votadas daqui 10 dias, isso não existe, era para ser essas contas serem entregues meses antes. Nós estamos há 10 dias e não foram entregues ainda, né, o documento, tá? É bom lembrar que as contas do Corinthians, né, a dívida aumentou no mínimo 700 milhões, mas pode chegar aí a 810, 812, 820 milhões de reais em apenas um ano de mandato do Augusto Melo. Ele alega que 400 milhões é dele, e o CORE e todo mundo que está fazendo as contas aí dizem que tudo pertence à diretoria do Augusto Melo, porque já foi, né, quem fez as contas do IRO de 2023 foi a diretoria do Augusto Melo no início de 2024 e não encontrou nada na época. Enfim, agora está falando que esses 300 milhões fazem parte da antiga gestão, mas já são, mesmo assim, 400 milhões já era um absurdo, tá? Então tá aí Augusto Melo, tá devendo e não entrega as contas, né, que é uma vergonha. Comenta aqui embaixo e me fala o que você acha disso tudo. Houve um racha no elenco corintiano. Hoje a ESPN divulgou uma matéria dizendo que o elenco do Corinthians, né, vou usar essas palavras, rachou por conta, né, das declarações de Memphis Depay após a partida, né, contra o Fluminense, derrota, né, que culminou aí com a demissão do técnico Ramon Dias, tá? A matéria diz que o clima está pesado, né, que as palavras do holandês não aceleraram somente a queda do Ramon, mas também causou um clima ruim dentro do elenco. A crítica sobre o desempenho, né, atingiu praticamente todo o plantel, desde os mais jovens até os mais experientes. Muita gente não gostou. O sentimento interno de que o Memphis deveria ter evitado uma exposição, tudo isso na matéria, tá? Eu vou falar o que eu apurei daqui a pouco. Não deixando de fazer as críticas, mas que elas acontecessem de forma interna, tá? As palavras públicas causaram desgaste no elenco holandês, além da exposição, uma ala do elenco se mostrou insatisfeita por Memphis, mesmo sem atravessar o seu melhor momento, ter tocado na ferida publicamente. Somado a isso, tem um fato que o holandês ter a experiência de sobra, o maior salário, bonificações, e nem assim ter tido o controle de não expor o time nos microfones, tá? O que eu apurei? Que muita gente do elenco não gostou, tem jogador dizendo que ele não tá jogando nada e tá falando muito, e falou muito. A matéria da ESPN procede, tá? Tem gente que não gostou, porque acredita que ele foi o culpado pela demissão do Ramon Dias, porque deixou o clima insustentável, e muita gente gostava do Ramon,
há uma ala, principalmente dos estrangeiros, né, que tinha uma amizade muito forte com o Emiliano. Enfim, e tem jogador que entende que o Memphis não atacou só o técnico, né? Falando da postura do time. Ele deu a entender, né, segundo alguns jogadores, que os jogadores não têm capacidade também de entender a tática, de jogar, né, de uma forma mais inteligente, porque dizem que ele cita isso, né? Que o time não tem que jogar de forma mais inteligente, enfim. Então, é aquela coisa, né? Que não foi. A indireta é um perigo. Você manda uma indireta, você acerta onde você não quer. Enfim, agora o elenco está com problema. Sim, o novo treinador, né, vai ter que já chegar apagando incêndios dentro do Corinthians. E eu vou te falar sobre o novo treinador agora. Deixa o like, inscreva-se no canal. Dorival Júnior segue sendo o nome mais cotado, né? Quem cravou, calma, né? Porque ainda há negociações, né? Não tem informação da reunião, tá? Os dois lados negaram a reunião de hoje, o que me dá a entender que ou, né, já está bem encaminhado e tratado isso anteriormente, né? Ou vai avançar em um outro dia. Enfim, mas hoje mesmo não vai ter a reunião, tá? Então, olha só, em relação ao Dorival, já houve conversas, né, apesar aí do Corinthians negar, já houve conversas antes mesmo da partida contra o Fluminense, eu fui o primeiro a divulgar isso. Tanto que está bem adiantado que os valores estão sendo discutidos, Dorival vai ter o maior salário da história de um técnico no Corinthians, tá? Para cima dos 2 milhões, com bonificações e tudo, né? Eu não vou ficar citando, tem respeito ao Dorival, eu não vou ficar citando os detalhes, né? Os detalhezinhos, até o valor que pode chegar lá em cima, mas já faz dele um dos maiores, um dos técnicos mais bem pagos da história do Corinthians, se caso, né, ele aceitar realmente a proposta, tá? 2 milhões e meio no mínimo, tá bom? Outra coisa em relação ao técnico Dorival Júnior é que o Corinthians prometeu 3 reforços de peso para ele, tá? Fabinho Soldado. É assim que o Corinthians está convencendo o Dorival Júnior, né? Não só com a questão salarial, tá? Não só com a questão salarial, mas também com a questão de projeto, né? Além de bonificações, salários, o Corinthians oferece jogadores para ele. O Fabinho Soldado prometeu que vai trazer 3 grandes reforços, aqueles 3 medalhões que eu citei para vocês, tá? Que eu já trouxe a informação para vocês. O Fabinho Soldado citou que vai trazer 3 jogadores nível de seleção para serem titulares do Corinthians, para ajudar, né, a partir do meio do ano. Inclusive citou nomes, tá, de alguns deles que o Corinthians já tem contato, já negocia, alguns que o Corinthians pretende avançar. Dorival, enfim, agora fica só na questão agora do Dorival dar o aval, enfim, dizer sim, e assinar contrato para ser técnico do Corinthians, mas terá um grande salário, terá grandes reforços, né, prometidos aí pelo Fabinho Soldado, e inclusive o Fabinho provou isso para ele, né, que tem negociação com grandes jogadores para o meio do ano, tá? Para não ficar só nas palavras, né? E o técnico, enfim, depois, né, ser enganado, né? A gente sabe que não é o perfil do Fabinho, mas dirigente de futebol, e o futebol a gente sabe que as coisas mudam a cada momento. Então tá aí, 3 grandes reforços, 3 jogadores nível seleção, 3 jogadores de peso, 3 medalhões, e devem vir mais reforços, ainda não vai parar só em 3, tá? Mas 3 serão grandes jogadores, eu já havia falado isso, né? E agora vai cair no colo do Dorival Júnior, né? Esse pacote aí para o meio do ano, tá bom? É aguardar, tá? É o que a gente tem, não tem o que tá fechado, não tem o que vai ter reunião, mas tem o que já teve conversa, tem o que, enfim, as coisas, né, podem acontecer, mas o curioso é que os dois lados negam, tá? Mas saiu na nota lá que não teve nada, enfim, você já sabe, né? Rapaziada, foi um dia difícil de apuração, viu? Olha, porque as informações elas foram muito divergentes e é muito difícil passar para vocês exatamente o que está acontecendo, porque tem muitas narrativas, tem muitas versões de tudo que está acontecendo. Vamos lá. Vocês sabem que assim, o meu canal aqui ele é mais de repercussão.
Eu não estou na rua, eu não sou um repórter frequente, né, de estar em contato com dirigentes e estar nos centros de treinamentos. E eu fico feliz que vocês tenham o meu canal aqui, porque eu realmente reúno muitas informações, por isso que eu sempre dou crédito para os repórteres e jornalistas que fazem esse trabalho. Eu, às vezes, faço os meus contatos também, mas quando eu não consigo, eu me valho dos colegas para a gente falar a respeito disso aqui. Esse canal é um espaço para isso também. E aí eu acompanhei muitas informações ao longo do dia, fiz meus contatos também, mas estava muito difícil, porque cada uma pessoa dizia uma coisa. Então, o que eu vou tentar aqui passar para vocês é todas essas versões. E assim, aquela que mais se aproxima da verdade, tá? É isso que a gente vai trabalhar. O Corinthians procurou o Dorival Júnior, não só hoje, não só ontem, como ainda logo depois do jogo, contra o Fluminense, na quarta-feira. É tanta informação que a gente acaba se perdendo. Essa informação é do Luiz Fabiani, repórter da Rádio Bandeirantes, de que o Corinthians procurou Dorival Júnior, procurou no sentido de, cara, vamos fazer os primeiros contatos aqui, vamos saber se está disponível, se topa negociar, beleza, vamos fazer mais um contato no dia seguinte. E isso aconteceu. O Ramon ainda não tinha saído do cargo. O Ramon na quinta-feira é desligado. E aí houve um contato mais formal, via staff de Dorival Júnior, tá? Essa reunião, ela acaba sendo marcada para esta sexta-feira. Esta sexta-feira ocorre uma reunião entre a diretoria do Corinthians e o técnico Dorival Júnior. Uma reunião que não encaminhou para um desfecho que talvez o Corinthians esperasse. Então, essa é a informação. Por quê? Porque o Dorival não está pedindo pouco. O Dorival já tinha recusado Santos. O Fluminense fez uma sondagem lá inicial. O Grêmio, ele chegou a dizer que topava conversar para o Grêmio e tudo mais. Chegou a dizer via intermediários o quanto ele gostaria de receber. O Grêmio pulou fora imediatamente, porque era um valor muito alto. A gente está falando de 12 milhões de reais para ele, limpos na mão até o final do ano. O que dá mais de R$1 milhão por mês, só para ele, fora a comissão técnica. Pediu para não aceitar. E sempre tem essa ligação do Dorival com o São Paulo. Só que o São Paulo, com o Zubeldia balançando há muito tempo, foi mantendo o treinador argentino. E o Dorival livre no mercado. O Corinthians ficou sem técnico e foi atrás do Dorival. E o Dorival disse, topo conversar, topo negociar, tá bom. E aí o Corinthians se sentou com o Dorival nesta sexta-feira e fez um primeiro contato do tipo quanto você gostaria, como que a gente poderia fazer, o projeto é esse e tudo mais. O que aconteceu? A conversa ela chegou até um estágio em que ela parou, porque a partir dali Dorival disse, preciso de um tempo para pensar. O que a diretoria do Corinthians pensou? Imediatamente, bom, existe um outro cenário, como eu falei para vocês, que é o São Paulo Futebol Clube. O Carlos Belmonte, que é diretor de futebol, há uma semana, ele disse que o Zubeldia estava garantido até o clássico contra o Santos. Ou seja, ele não garantiu o Zubeldia até o fim do contrato, até o final do ano, não disse que o Zubeldia era o técnico, não prestigiou o Zubeldia, não. Ele disse que até o clássico contra o Santos, Zubeldia era o técnico. Depois disso, ninguém sabe. Só que o clássico é domingo. Só que é no Morumbi. E a tendência, vou dizer para vocês, a tendência é o São Paulo ganhar. O São Paulo não ganhou nenhum jogo ainda no campeonato, só empata. Empatou agora com o Botafogo fora de casa, o que é o Botafogo e tal, né? Mas em casa empatou com o Sport, empatou com o Cruzeiro. O São Paulo não ganha, não perdeu nenhum jogo no Brasileiro, mas também não ganhou. Mas eu acho que é uma tendência de vencer. Se ele não vencer, ou mais, se ele perder, vai ser muito difícil do Casares segurar o Zubeldia. Mas segura por conta das dificuldades financeiras, por ter que pagar uma alta multa rescisória, e tem mantido o Zubeldia no cargo, embora toda a pressão, inclusive interna, que o Zubeldia sofre. E essa ligação Casares-Dorival ela é muito forte, ela é muito próxima. Pois bem, tudo chega nesse final de semana, em que o Belmonte garante o Zubeldia só até domingo. Se cair o Zubeldia, é óbvio que o Dorival é o primeiro da lista, porque o Dorival não foi demitido do São Paulo, ele saiu do São Paulo para treinar a seleção. Então, assim, uma volta seria mais do que natural. Nesse meio tempo, o Corinthians fica sem técnico e busca o Dorival. E o Dorival, ao ouvir a proposta, diz que quer pensar. É só ligar os pontos, né? É só ligar os pontos. O que pode acontecer que eu acho que já deveria ter acontecido, ou talvez até já tenha acontecido, é o Dorival conversar com o Casares e dizer, olha só, você vai demitir o homem mesmo? Porque senão
tem uma proposta aqui. E aí saber, dentro de uma relação, né, que eles devem ter de reciprocidade, para onde ele pode ir. E é por isso que a resposta pode vir já neste sábado. Porque se o Corinthians esperar para domingo ou segunda-feira pelo Dorival Júnior, ele pode ficar sem o treinador. Se o Corinthians exigir uma resposta até este sábado, que é a informação que eu tenho, de que a resposta do Dorival tem que vir neste sábado, aí eu acho que faz mais sentido. Porque, vamos combinar, nesse momento o Corinthians também precisa se valorizar. De dizer o seguinte, tá bom, Dorival, você pediu um tempo para pensar, tá? Até amanhã. Porque se ele precisa do jogo de domingo para pensar, aí eu acho que o Corinthians tem que pular fora. E olha que eu sei que não tem opção, tá? Não tem outras opções. E o Corinthians não tem outras opções como técnico. Eu já vou falar dos outros nomes, tá? Mas o Dorival é o plano A e o plano Z. O Dorival é o técnico que o Corinthians quer. Então, o Corinthians não quer pensar em outro nome. Mas também não acho que você tem que se submeter a esperar até segunda-feira. Tem um jogo contra o Racing do Uruguai na quinta, né? Eu sei, tá, tudo bem, tem um tempo, mas não acho que tem que esperar porque o Corinthians pode ficar o final de semana inteiro e perder o treinador. Então tem que dizer pro Dorival sim, e foi o que aconteceu, pelo que eu ouvi, que neste sábado tem que vir a resposta. Negativa ou positiva. Porque aí nesse meio tempo pode acontecer aquilo que eu falei para vocês. O Dorival chegar pro Casares e dizer, irmão, tem que dar a resposta amanhã. O Zubeldia vai cair amanhã, independente do que acontecer? Não. Se ele ganhar, ele não cai. Eu vou ter que manter ele mais um pouquinho. Então, obrigado, um abraço. Não, eu vou derrubar. Ele ganhando ou perdendo, empatando, eu vou derrubar e aí é você. Ok. Aí temos um jogo, temos uma conversa. Corinthians, muito obrigado. E ele espera. Isso já gerou um zum na torcida do Corinthians, que tava, tipo, abraçando o Dorival, aí do tipo assim, pô, como assim? O cara tá querendo esperar o São Paulo? Ele tem uma relação com o São Paulo. Ele tem uma identificação com o São Paulo. Mas ele se interessou pelo desafio Corinthians. O futebol é maravilhoso. Então, gente, tudo tem que se resolver nesse sábado. Porque se não resolver no sábado, aí o Corinthians vai ficar muito ruim, tá? Porque o Corinthians pode tomar um chapéu. O Corinthians pode tomar um chapéu de São Paulo e Dorival Júnior. São Paulo que ainda tem Zubeldia como técnico, mas que pode muito bem não ser mais a partir do domingo. E se o Corinthians resolver esperar, pode ficar com o pincel na mão, como a gente fala. Então, tá, mas e aí? E se isso acontecer? E se o Dorival disser não no sábado, ou no domingo, ou na segunda-feira, para onde o Corinthians vai? Se falou muito do Tite, né? O Tite, o Luiz Fabiani também recebeu como informação de que o Corinthians procurou o staff do Tite, inclusive antes de acionar o Dorival. E aí é aquilo que eu tinha falado para vocês. É fácil resolver isso, não precisa ir no Tite. Faz uma consulta do tipo, Tite vai querer trabalhar? O Tite tá parado? Ele tá pensando na Europa? Ele quer fazer o que da vida dele? Ele tá afim de trabalhar? Nós estamos aí. Só para saber se ele topa e tal. E a resposta que a diretoria do Corinthians recebeu é que ele está apalavrado com o Al Hilal para depois do Mundial. Al Hilal de Jorge Jesus, que pode inclusive deixar o clube saudita para treinar a seleção brasileira. Os portais estão dando que o Al Hilal tem um acerto ou gostaria de contar com o Simone Inzaghi, né? Que é o técnico italiano. Mas a informação que o staff do Tite passou para a diretoria do Corinthians é que ele tem um acerto com o Al Hilal. E aí seria uma aventura do Tite aí pela Arábia Saudita, pelo milionário futebol saudita, né, para sair aqui do futebol brasileiro. O fato é que o Tite, de novo, não cogitou, né, trabalhar no Corinthians. O Luiz Castro, cara, é aquela tentativa que é sempre feita e sempre a resposta é a mesma, a partir de julho, porque ele recebe uma grana ainda do Al Nassr, ele não vai pegar nenhum clube, porque senão ele vai perder esse valor. Então, não tem como contar com o Luiz Castro agora, não tem como contar com o Tite agora. E aí o Dorival virou mais do que uma terceira opção, né, dentro desse cenário, mas a primeira, a primeiríssima, a segunda, a terceira, a quarta, a décima é o Dorival. Só que aí o Dorival, dentro de uma reversão de expectativa, disse, deixa eu pensar. E aí embaçou o negócio. Porque se o Dorival diz não, cara, o Corinthians vai ficar num brete. Pra onde o Corinthians vai correr? Fernando Diniz vai buscar um estrangeiro, Jorge Sampaoli, Eduardo Batista, que saiu agora do Novo Horizontino. Tô pensando aqui. Lisca doido. Cara, sério, tá difícil.
Tá difícil de pensar em alguma coisa. O Dorival era o principal nome disponível. E tava tudo meio que indicando para isso. Só que aí acho que deu uma embaçada ali na questão pressão Zubeldia e talvez o Dorival tenha pensado duas vezes aí, porque pode daqui a pouco ir para o clube que ele quer, que ele tá afim. Que eu tinha informação que ele não queria esperar, mas daqui a pouco, né, o futebol, cara, muda a todo instante. A gente fala uma coisa hoje, e vocês têm razão em criticar a imprensa, mas na verdade nós somos vítimas, porque tudo que a gente está noticiando, e eu me coloco no bolo também, vem muitas vezes dos dirigentes, das fontes oficiais. E aí tem mais uma sobre fonte oficial. Durante o dia inteiro, o próprio Dorival Júnior, em contato com vários colegas, inclusive eu vi uma das mensagens do Dorival dizendo: ninguém falou comigo. Sendo que a gente tem informações também, via outros lados, de que houve a reunião. Então, o futebol é muito louco, né, cara? Porque às vezes a procura não é pro treinador direto, ela é pro staff, pro empresário e tal. Mas quando acontece a reunião, aí é tete a tete. E aí o profissional, né, o Dorival, optou por fazer uma negativa, que eu acho que viria também da diretoria publicamente. Se alguém perguntar pro Augusto, pro Fabinho Soldado, na rua, se conversar com o Dorival, eles vão dizer que não. Especialmente enquanto o Ramon estava empregado. A nota do Corinthians da demissão do Ramon diz isso, inclusive. Mas a gente sabe como essas coisas funcionam. E eu já fui vítima disso. De conversar com o treinador, de dizer: você tá fechando? E o cara me dizer: não, Chico, não tem nada, não estamos conversando. Pô, isso aí é coisa da imprensa e tal. Aí passa meia hora, eu olho e o cara tá anunciado no clube. Eu falar: e um cara que eu tinha relação. Tenho relação. Então assim, só para vocês terem uma ideia de como funciona. Às vezes a gente é usado também. Do tipo, não, fala aí que não, ou não, bota o meu nome aí pra ver qual é a repercussão e tal. Isso acontece. E a gente, como trabalha com informação, se daqui a pouco o cara foi realmente procurado, a gente coloca no ar, sempre checando todos os lados, né? E aí a gente tem por obrigação jornalística dizer: o Dorival negou todas as reuniões. Só que a gente tem a informação de outro lado de que as reuniões aconteceram e de que receberam isso como resposta. Quero pensar. Eu não sei o que pensar, porque eu tinha pra mim que o Dorival estava escolhendo o Corinthians, estava esperando o Corinthians, inclusive, que ele não iria esperar pelo São Paulo, que ele já tinha recusado Fluminense, Grêmio, Santos, porque ele queria trabalhar no Corinthians. Mas, de repente, deu essa embolada no meio de campo. Vamos ter que aguardar este sábado, e o Corinthians tem que aguardar apenas até sábado, porque se esperar até domingo, aí vai ficar chupando o dedo e correr atrás de técnico agora não vai ser fácil. Pra gente, antes de fechar esse vídeo, eu queria falar sobre a despedida do Ramon Dias, né, e do Emiliano Dias. Eles foram ao CT, inclusive, né, nesse período aí de reunião com o Dorival já, porque futebol, né, tá um saindo, como eles falam, rei morto, rei posto, né, não adianta, né, sai um, já tem que repor o outro. O Ramon e o Emiliano foram lá, se despediram do elenco. A Corinthians TV exibiu um vídeo, inclusive, deles sendo abraçados pelos funcionários, né? A comissão técnica abraçando os jogadores. Uma relação muito amistosa. Eles tinham uma relação muito próxima com alguns jogadores. Muita gente, inclusive, falava da panela, né, que o Emiliano tinha com alguns gringos e tudo mais, mas é fato que tinham alguns jogadores com mais afinidade. Aqueles que eles indicaram, inclusive, né, o André Carrilho, o Angileri, jogadores que chegaram pelas mãos do Ramon Dias. O Carrilho, inclusive, fez uma postagem agradecendo imensamente o comprometimento, o profissionalismo, o título paulista que eles tiveram. Fez uma homenagem ao Carrilho, né? Foi um dos poucos jogadores que eu vi fazerem isso. E aí me chamou a atenção porque a saída do Ramon, ela é muito impactada pela declaração do Memphis Depay, né? A entrevista que o Memphis dá na zona mista, ela é demissionária ao treinador. A maneira como ele se refere ao jeito de jogar, ao sacrifício que ele, Memphis, vem fazendo e tudo mais. E aí tem informações também da ESPN, do próprio Samir Carvalho, de que o Memphis, ele meteu o louco ali naquela entrevista, né? Ele realmente chutou o balde, e que isso não pegou muito bem, porque ele expôs o treinador, que a comissão técnica, no caso, por boa parte do elenco, era benquista. Tinha uma galera ali que curtia o trabalho do Ramon, que tinha uma relação bacana com o Emiliano, especialmente, que é o cara mais linha de frente. E o Memphis meio que não dividiu isso com o grupo, para tomar a frente e falar sobre aspectos táticos e técnicos do time, do jogo. E isso foi determinante, né, para a diretoria entender que, cara, não dá.
desse jeito não dá. Ele não está encontrando soluções, o principal jogador tá expondo ele dessa maneira. O Memphis ali realmente acabou com a carreira do Ramon Dias na sequência do Corinthians. E alguns jogadores acabaram defendendo o Ramon nessa saída. E aí você pensa, tem caroço nesse angu. E aí depois, nesse vídeo de despedida, não mostra o Memphis. Isso pode ser algo muito menor e uma bobagem, e até algo especulativo aqui que eu esteja fazendo. Mas eu tenho que pegar os sinais, né? Só que aí depois disso, o Memphis faz uma postagem com esse vídeo, não sei onde o Memphis estava, com esse vídeo e fazendo um texto agradecendo por toda a parceria, pelo título que eles conquistaram em 6 meses de trabalho apenas, que eles jamais serão esquecidos e tudo mais, e que ele deseja muita sorte para os dois. Mas eu imagino que eles não ficaram felizes com a entrevista que ele deu, né? Então, no vídeo da Corinthians TV não aparece uma despedida da comissão técnica com o Memphis. O Memphis não está na roda dos jogadores que cumprimentam os dois treinadores. Porque ficou muito forte o que o Memphis fez com os dois. E aí, gente, o que eu quero dizer para vocês? A partir daí, o Ramon e o Emiliano Dias, eu queria dizer que eles se despediram de uma maneira muito bonita, de verdade. Porque assim, não é todo profissional que sai dessa maneira. E a própria diretoria não queria fazer a troca talvez nesse momento. A gente está falando de menos de um mês depois do título paulista. Mas realmente ficou insustentável pelo momento, pelos resultados, somando com coisas negativas desde o ano passado e a entrevista do Memphis. A entrevista do Memphis foi algo meio que um divisor de águas, né? Porque se eles mantivessem o treinador, o clima poderia ser muito insustentável. Então eles decidiram encerrar um ciclo antes que ele se tornasse algo mais danoso, mais nocivo ao clube. E já estava percebendo também o zum da torcida, né? A pressão que a torcida estava fazendo para a saída dele.